Muito bem, meus irmãos, está começando agora em clima de Copa do Mundo, mais um podcast aqui no canal MQ Podcasts. Olha que abertura de Copa do Mundo. Estamos agora, nesse momento, tomando uma tristeza no coração pela perda do Brasil pro Camarões. Pode ser que Alexandre de Moraes cancele o gol, hein? O Alexandre de Moraes vai cancelar o gol, o Brasil vai sair vitorioso. Né? Estamos gravando hoje no dia 2, né? Essa aula vai sair na sexta-feira. Se o Brasil ganhar na segunda, joga na sexta, né? E aí, né, vamos saber, né, se o Brasil chega nas semifinais, vamos lá. Mas por enquanto estamos aí digerindo 1-0 de um time que só deu rasteira no povo, só deu empurrão, pescotapa, essa injustiça. Né? Nós estamos aqui, né? Apesar de um cartão vermelho, mas não... Então, pelo menos o cara que fez o gol levou um cartão vermelho e saiu. Né? Fazer o quê? Mas isso aí, gente. Agora vamos voltar para o assunto. Agora. Depois do meu desabafo aqui da Copa do Mundo, nesse clima, hoje nós vamos falar sobre a visão do templo e o milênio. A visão do templo e o milênio, lição de número 11. Estamos chegando ao fim da revista de Ezequiel, que nos deu muito trabalho também. Quer fazer propaganda? Muita batalha e já vai começar aí ano que vem. Eu já quero convidar vocês aí para mais uma maratona de podcasts aqui no canal, falando sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, que será o tema aí das lições bíblicas aí a partir do ano que vem, primeiro trimestre aí. Esse tema, né, é muito importante, necessário, é um dos temas que eu mais gosto, para ser sincero, assim. Falar de avivamento é interessante, conhecer a história dos avivamentos melhor ainda. E aí já vamos começar 2023 aí clamando por avivamento aí, que nós estamos precisando de fato de um avivamento urgente, necessário. Apesar que esse ano nós gravamos a última revista, também foi muito boa, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Essa de Ezequiel também. Agora falando sobre avivamento, os assuntos estão muito pertinentes para esses dias. Eu achei bem interessante. A CPAD está bem atualizada comparado em outras épocas. A coisa tá casando os temas muito bem. Mas, gente, se inscreva aqui no canal, deixa aí o joinha de vocês, compartilhem aqui os nossos vídeos, se inscrevam no canal aí. Nós já chegamos aí a 214, 215, já estamos caminhando aí. Vamos chegar aí a 300 a 500, a 1000 e nosso negócio é avançar aí. Quanto mais aí, e os nossos vídeos aí, nossos cortes, eu tô devendo para vocês aí postar outros vídeos aí, mas por falta de tempo eu tô conseguindo postar. E aí eu tô postando só os vídeos semanais mesmo, mas eu vou postar aí, tem um vídeo aí que tá no forno, eu não consigo postar ainda, não tem tempo para editar o vídeo. Do disco voador, da guerra da Ucrânia, que eu tenho que falar sobre isso, e eu não consigo postar o vídeo. Do disco voador. Falar em disco voador, ontem eu estive no shopping Taubaté, foi aniversário do Benjamin, fui com ele. Não, Taubaté não, Guaratinguetá. Uhum. E lá tem uma lanchonete de comida japonesa. E o nome da lanchonete é Hashi. Não é Haishi, mas e nem é chinês, é japonês. Hashi. Mano. Não é Haishi. Eu quase tirei foto pra te mandar. Você tinha que ter mandado. Eu ia jogar aqui já pro povo ver. Tem um Haishi, tem um restaurante de comida japonesa no Rio, que o nome é Haishi. Mas esse é Hashi. Quase perto. Quase perto do negócio. Fala sério, viu? Mas, gente, vamos rodar nossa vinheta aí. Nós voltamos aqui sérios, né? Nós somos pessoas sérias. E vamos entrar num assunto tenso hoje. Essa lição de Ezequiel é uma maravilha, que a gente entra nos textos que, olha, muita oração e jejum para sair alguma coisa. Então, vamos lá. Estamos de volta, depois de falhas técnicas. O Gediel quase perdeu os cabelos da cabeça agora. Um curto-circuito que deu aqui, mas estamos bem. Estamos de volta, tudo sob controle. Não foi o inimigo, só foi a extensão mesmo que estava ruim. Então, vamos lá. A visão do templo e o milênio. Milênio. E aí, se é pós-milenista, milenista, Pré-milenista. pré-milenista,
milenista em si é um desafio. Falar sobre o milênio. Milênio é... Porque o que vai acontecer no milênio? A teologia do milênio é a mais complicada. Quem vai estar no milênio? Como é que vai ser o milênio? Eu não vou falar nada de milênio. Vocês perguntem tudo que vocês quiserem saber de milênio pro Jediel, que ele que é o cara do Apocalipse. Meu negócio é cartas paulinas pra lá. Apocalipse só até o capítulo 4. Depois disso, a gente ora, jejua e mesmo assim não sai nada. O textual aí diz: e clamavam, né, Isaías 6:3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Texto conhecido, né? Os serafins aí, né? É interessante nós pensarmos nos seres celestiais, né? Temos Miguel, arcanjo Miguel, Gabriel, mensageiro, né? O tal do Rafael, que até hoje ninguém descobriu. O Rafael já é meio que tradição da Igreja Católica já. Mas o Miguel, Gabriel, os serafins, né? Querubins e os anjos como um todo. E por que tem hora que na Bíblia aparece querubins com 4 asas? E rostos também, né? Mas é... Os querubins também com rostos diferentes. Se a gente for olhar abrindo um parêntese, no propiciatório eram 2. 2 querubins, uns diferentes. E quantas asas tinham esses 2 querubins? Cada um tinha 2 só. Aí aparece os serafins com 6. Aí aparece uma classe de querubins com 4. Então pode haver essa... E aí a pergunta é, anjo tem asa ou não tem asa? Eu entraria, Miquel. Não, porque essa é uma pergunta que faz. Vamos lá. Né? Não distorcendo o texto. Qual a finalidade de asa para um anjo? Alguém falar para eles se locomoverem. Na verdade, um pássaro precisa de asa para se locomover de um lado para o outro. Se eles são seres espirituais, eles se deslocam em velocidades fora do comum. Eles não estão presos. Então não há necessidade. A nossa realidade espaço-tempo. Então eu vejo um anjo. Ou essa isso necessidade. É uma forma da Bíblia descrever, né, em linguagem humana, aquilo que é espiritual. Por exemplo, porque vamos ser sinceros que é complicado você dar forma àquilo que é espiritual. Porque, seres celestiais, no caso. Porque asas em si servem para desenvolver velocidade. Estou falando de velocidade, agilidade, rapidez. Agora, se um anjo é um ser espiritual que se desloca de uma parte para outra, numa velocidade fora do comum, qual é a finalidade de asa? É estética. Então a Bíblia não fala de anjos, fala de serafins, que tem 6 asas, fala dos querubins que estão sobre o propiciatório, que cada um tem 2 asas, então é um anjo de Deus. Então são querubins com 2 asas, como se fosse de fato um pássaro. Inclusive, quem que era querubim? Satanás. Caído. Satanás era o querubim ungido. Segundo Ezequiel, se eu não estou enganado. 28, né? Porque na verdade ali é um assunto falando do retiro. Que por trás você faz um link com a ação do diabo, que de fato queria estar, mas ali totalmente voltado para o retiro. Aí você vai no Apocalipse, fala de querubins. Então existem 2 classes de querubins. Uma que fica sobre o propiciatório e uma outra classe de querubins que estão envoltos numa outra finalidade. Que a única classe de seres angelicais com 6 asas se a gente voltar lá pro Éden, eles eram os querubins que protegeram a árvore da vida. Para que ninguém tivesse acesso, para que Adão para impedir lá o acesso de comer da árvore da vida. E tem um salmo, não vou lembrar agora o versículo, que fala deles sustentarem o trono móvel de Deus. Os querubins têm essa finalidade também. Verdade prática. O traje, a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. E a lição bíblica aí nós vamos ler na versão do Eugênio Peterson. A mensagem, já indiquei essa Bíblia aqui para vocês. Eu recomendo aí que vocês adquiram, vale a pena. É bom, na verdade, você que é professor de escola dominical, pregador, estudioso, tenha mais de uma versão da Bíblia. Não fique só com a Almeida Revista Corrigida, vai para atualizada. Tem a King James, tem a NVI. King James, a NVI, tem século XXI, tem várias
Tem uma traduções. Uma tradução nova agora, Rena Tem Valera. a NTLH. A Rena Valera, tradução do espanhol para o português. Diz assim, Ezequiel 43, o homem levou-me para a porta oriental. A resplandecente glória do Deus de Israel vinha do leste, como o som de águas correntes, e a própria terra brilhava com aquela glória. Parecia muito com a ocasião em que ele tinha vindo para destruir a cidade, exatamente o que eu tinha visto no rio Quebar. E mais uma vez caí com o rosto em terra. E a resplandecente glória do Eterno entrou no templo pela porta oriental. O Espírito me pôs de pé e me levou para o pátio interno, e a resplandecente glória do Eterno encheu o templo. Então ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava do meu lado. E ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que os meus pés vão descansar. Vou morar nesse lugar com os israelitas para sempre. Nunca mais o povo de Israel nem seus reis irão arrastar meu santo nome na lama como suas prostituições e seus ídolos, e nem deuses sãos, postos por seus reis no santuário de beira de estrada. Quando eles construíram seu lugar de adoração exatamente do lado meu, apenas uma parede fina separava os dois. Eles arrastaram meu santo nome na lama com a sua adoração obscena e perversa, e de admirar que eu ficasse irado e os destruísse, então eles me livram da sua prostituição, dos seus ídolos repugnantes trazidos pelos seus reis. Então viverei com eles para sempre. O texto está aí bem claro, né? Nós vamos explorar esse assunto hoje aqui. Na verdade, faz link com uma das aulas que nós já tivemos dado aqui, quando fala que a glória de Deus havia se retirado do templo. E aqui já é uma profecia mostrando o retorno da glória de Deus para o templo. Isso, as coisas estando de acordo com a vontade de Deus de fato. Porque esse é o grande tema aqui. Porque na verdade, dos capítulos 40 ao 48 tratam do mesmo assunto e que revelam detalhes sobre o templo e etc. E aponta para o que há de acontecer ainda de maneira total, completa, no reino do milênio que é descrito aí no tema da lição. Até a CPAD lançou um assunto no jornal Mensageiro da Paz acerca da questão do templo, dos rituais que vão voltar, que por certo fazem parte do templo. Eu não lembro se eu tenho desse Mensageiro da Paz em casa, mas é justamente isso. Que tem aquela questão que a mesquita que hoje está lá, ela vai ser derrubada para a construção do novo templo. Alguns falam de remodelar, mas a gente sabe que mexer em qualquer pedra daquela mesquita ali, daquele negócio ali, vai acontecer uma guerra tremenda. Como nós falamos na lição do Gog e Magog, que é uma guerra que é a penúltima das guerras que acontecerão, a gente sabe que os planos dos judeus é o templo, é a adoração, é o sacrifício, etc. Mas a gente sabe, se mexer em qualquer coisa ali, é um barril de pólvora aquilo ali, tudo. Qualquer fósforo que você jogar ali, a gente tava vendo o jogo agora há pouco e tava vendo onde fica, né? Porque às vezes a gente fala Camarões, Catar, onde fica esses países, né? Aí você vai ver lá, o Catar, ele tá perto de Israel, tá perto da Arábia Saudita, do Paquistão, do Afeganistão, da Turquia, só de lugar que se você riscar um fósforo ali, do Iraque, tá do ladinho do Iraque, quer dizer, qualquer coisa ali que você riscou o fósforo, vira tudo pó ali, vira estrago total. Você vê como que é curioso. É um campo minado. Lembrando que a China tá perto aqui, a Rússia tá aqui, tá tudo ali, o barril de pólvora ali tá feito ali. Qualquer risco com fósforo ali, pá, já era. Mas vamos lá, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão de sua experiência no início de sua vocação,
que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, o primeiro tópico aí, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descreve o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que o leva para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário oriental desses oráculos lembrar quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus foi em direção ao Oriente, e o seu trono e o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então é aquilo que nós falamos em aulas passadas. Lembra que a glória de Deus se levantou, né? Do Santo dos Santos, lá, da tampa lá do propiciatório, e foi se afastando do templo. Até chegar nas montanhas lá. É aquilo que nós tínhamos usado. É como se Deus tivesse a ideia foi-se a glória de Deus. A ideia de um Deus se despedindo. É como se ele dissesse, olha, eu vou... Foi pro átrio e foi embora. Eu usei aquela expressão, quando alguém está para mudar de uma residência para outra, vai lá no quarto, se despede do quarto, vai na sala, se despede da sala, vai no toalete, vai no closet, vai na suíte, até que ele chega na porta da sala, fecha a porta da sala e vai embora. Por quê? Ele já se despediu, ele não quer mais ficar ali. Lembrando, por que Deus tinha ido embora? Porque a glória de Deus tinha ido embora do templo. Abominação. Por causa das abominações, idolatria e etc. Né? Tinham feito lá coisas horrendas. E aí Deus se afastou, foi embora. Nesse contexto aqui, que é aquilo que a gente falou em outros momentos, né? Ezequiel é dividido em 3, 4 partes. E a parte final fala da restauração. Restauração aqui é limpeza. Como nós falamos do Vale dos Ossos Secos, né? Tava morto, um defunto ali e tal. E aí Deus pergunta para Ezequiel, pode desses ossos, né? Tornar vida, etc. Ele diz, tu sabes, usando as mesmas palavras talvez lá de Jó, né? Eu bem sei que tudo pode e tal. E aí você vê aqui, agora Deus reconstrói, como que Deus... Tudo que aconteceu de negativo agora volta para o positivo. A mesma glória que foi embora, agora é a glória que vai voltar para o templo aqui. E pode ir, por que a glória volta? Porque o templo está dentro da vontade dos padrões. Exatamente. Tamuz. Lá na visão de Samuel. A parede toda pintada. Morto pelo javali. Olha a lógica. Um javali mata um deus. É muito fraco esse Deus. Abominações. As mulheres lá, as carpideiras lá. Aí você vê, os homens voltados de costa para o templo adorando o sol. O templo sujo. Alguém fala, não, mas aquilo não era sujeira literal, não era entulho. Espiritualmente falando, era sujo, era sujeira. Então o templo estava sujo, espiritualmente falando. Se o templo está sujo, por quê? Porque quem está servindo no templo também está sujo. Sacerdote, se ele está longe de Deus, o templo se torna sujo, porque a adoração dele se torna uma adoração suja. Se o rei também que vai ao templo prestar culto está com o coração sujo, logo a adoração dele é suja. Então o que nós entendemos? Que todo o templo estava sujo, espiritualmente falando. E Deus não habita. A pureza de Deus não pode coabitar num ambiente de sujeira. Não dá. Não é puro demais. A pureza de Deus, ela é... Aí vamos jogar lá para um... É interessante porque a pureza é pura demais. É interessante porque pelo mesmo caminho que foi-se embora, é pelo mesmo caminho que retorna. Pode ver que não toma outra rota. Não. Porque a verdade é essa, e a aplicação aqui é clara. A glória de Deus vai embora? Ela vai. Porque eu acho que esse é um dos cenários talvez mais tristes. Nós na aula que falamos sobre isso, comentando sobre esses fatos, é uma coisa horrível quando você tá... Por exemplo, vou pegar o período lá do grande avivamento lá na... O Azusa? Com Charles Wesley lá, o Wesley, John Wesley, o Jonathan Edwards, esses caras. Os pastores pregavam, né? E depois iam pros bares. Saía do púlpito e eles iam encher a cara. A frieza tinha tomado de conta, o povo expulsando. Inclusive, Wesley, ele começa a pregar nas ruas porque proibiram ele pregar nos templos.
Foi a fala de modo que ele diz, o mundo é minha paróquia. Exatamente. E as pregações ao ar livre surgem exatamente por causa disso. Ele pregava para os camaradas que trabalhavam nas minas, né? Para muitas pessoas, e dali surgiu uma explosão de avivamento. Mas proibiram ele pregar dentro da igreja. Quer dizer, para chegar a esse ponto, uma frieza espiritual, como você vai nos Estados Unidos, tem igreja lá linda, maravilhosa, que as nossas aqui, os nossos templos não chegam nem aos pés. Você vai ver quantos membros tem lá? 5, 10. Outras vendidas, virando templos, museus, tantas coisas. Por quê? Porque a glória de Deus foi embora. Quando não vira mesquita, vira uma boate. Porque a teologia liberal entra, o pastor era pastor, doutor, reverendo, não sei das quantas, e ele matou a igreja, dizendo que a palavra de Deus ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Ela precisa ser atualizada. Que precisa ser atualizada. E isso daí está entrando no nosso país. Aí a gente pergunta, como que a glória de Deus vai embora? Vai embora quando a gente perde o norte daquilo que de fato Deus, na sua palavra, quer. Até porque o culto não é como eu quero, a maneira de nós servirmos a Deus não é da maneira que a gente quer, é da maneira que Ele quer. E qual que é a outra questão que é isso? Que a glória de Deus se vai, mas antes ele dá os pré-anúncios. Sim. Ele vai avisando. Chamado arrependimento. Ele vai mostrando. Ah, mas eu não quero, igual terminei de ler o profeta Isaías, Jeremias, entrei em Lamentações. O profeta Jeremias estava falando. O que o povo falou? Eu não quero te ouvir. Pensa em Lamentações, que é a poesia, né? Como que um acróstico de A a Z. Só sofrimento. Jeremias é um profeta chorando. Só lástima. O camarada viu a cidade ser destruída. Ele pregou 40 anos. Ninguém deu crédito à pregação dele. Então é isso que é a questão. Nos últimos capítulos, são 52. O povo está dizendo o quê? Eu não quero ouvir a tua voz. Se eles não querem ouvir a voz de Deus, melhor, a voz do profeta, logo o profeta é a ferramenta de Deus, eles não querem ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a nossa própria voz. Lembra como Deus chamou Jeremias? Para edificares, para derrubares. Chamaram o seu chamado, não é qualquer um não, meu filho. Exatamente. Eu te chamei para edificar e para derribares. Você vai bater de frente com o sistema e o sistema vai te exatamente, e você vai pregar e ninguém vai... E Deus desde o início nunca iludiu Jeremias, hein? Deus sempre disse para Jeremias, olha, segura que a porrada vai ser grande. E ele usa a expressão lá no capítulo 20. Inclusive o próprio Ezequiel, no capítulo 2, né? Deus também diz para Ezequiel, ninguém vai dar crédito que você tá falando, não. Se não tiver enganado, no capítulo 20 de Jeremias, que é o desabafo dele. Maldito dia que eu nasci. Na verdade, ele usa a expressão, o senhor me iludiu. Sim. O senhor me iludiu, eu estou iludido. Não vou mais pregar, daí as palavras de Deus queimavam nos ossos. Eu tenho uma desconfiança, a aplicação é comentário Miqueias Alves, nota de rodapé na Bíblia, que pra mim o camarada falava assim, eu não vou pregar. Isso 8 horas da manhã. Birrento. Não vou pregar, não vou no culto, não vou na oração, não vou no estudo, não vou nada. Vou ficar em casa. Passava uns 5 minutos, dava uma agonia no cara, daqui a pouco ele tava lá no ar livre, lá falando, arrependam-se, venham pra Jesus. É mais ou menos isso, aí o camarada fala assim, eu não vou, não quero, daqui a pouco ele tá lá no meio. É a questão, arde no coração. Porque a chamada é maior, a vocação é sempre maior. Se Deus tem um chamado, o chamado não é externo, ele é interno. Deus não incomoda você. Não é alguém que põe uma arma na tua cabeça. Não. Você se sente incomodado pelo próprio Espírito em você mesmo. É o próprio Espírito que testifica o seu Espírito. Olha o texto que vem à mente. O amor de Deus não nos constrange. Não é esse negócio de alguém fazer uma pressão psicológica. Não. Se você tem uma chamada, quem vai te incomodar é o próprio Espírito Santo. Quem que vai te incomodar a ler a Bíblia, a falar de Jesus, a estar envolvido com a igreja, é o próprio Espírito, é ele que move a gente. Porque, fala pra mim, tem coisa que é contra a realidade. Quem que hoje quer pregar evangelho? Pregar evangelho hoje de verdade, pregar a palavra de verdade, é ser antipopular. As pessoas querem ouvir os coaches, as pessoas querem ouvir mensagens agradáveis, querem seguidores, querem likes, querem curtidas. Só que se você abre a Bíblia e diz assim diz o Senhor, aí o povo fala assim, não, mas você é muito radical. Não, mas você tá pegando muito pesado. Você é muito fanático. Você é muito fanático. Não. Quem tem o chamado tem um padrão. O padrão é a palavra de Deus. Acabou. Assim diz o Senhor. O pregador não inventa a mensagem, ele prepara sermão. A mensagem já tá aqui. A gente só vai anunciar. Quando não se usa o termo Deus me deu uma mensagem revelada. A mensagem já foi revelada. O que Deus vai me dar é clareza, conhecimento. Não, o cara fala assim, não, eu já tenho a mensagem, só falta o texto agora.
É igual o pastor Euclides, pode usar o nome dele aqui com todo respeito, que é o nosso pastor presidente. Ele fala: Deus te deu assunto, se vira. Vai ter que achar o assunto da Bíblia agora. Se Deus te deu assunto, exemplo, fé, vá cavar. Então. Vá procurar o que é fé, por que é... Não, porque eu acredito nisso, eu acredito. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui pra vocês. Eu às vezes sonho que eu tô pregando um determinado texto. E é uma coisa assim, muito, é um start. E eu acordo, e eu já anoto já, porque você esquece, e depois eu vou sentar e estudar aquele assunto. E tipo, é certeza que ali tem uma palavra, porque Deus não vai te... Essas coisas não são naturais. O ser humano em si, na sua pecaminosidade, você não sonha com a palavra de Deus, você não sonha pregando. Isso daí tem que ser o Espírito Santo, tem que intervir. Porque quem que vai... Deus tem que intervir no negócio. E Deus, ele faz isso. Só que o camarada tem que ter o time. Falou assim, Deus tá me chamando pra esse negócio aqui. Eu vou ter que ir lá dar uma meditada naquele texto lá de novo. E incomoda. Tem alguma coisa naquele texto. Ou senão, às vezes a gente tá com um texto, uma mensagem na cabeça, fica aquilo ali martelando, aí uma hora você vai ter que ir lá parar e vamos estudar isso aqui, vamos ver o que sai daqui. E tem mensagem. A palavra de Deus é rica. Então aqui, esse primeiro tópico aqui mostra isso. O momento que sai e agora é o momento que retorna a glória de Deus. Mostrando que existe restauração, né? Existe como voltar, porque isso aqui é o avivamento. Isso aqui é avivamento. Avivamento é retornar a glória de Deus para o templo. Avivamento é de fato nós clamarmos, ora vem Senhor Jesus, quebrantamento, arrependimento, pregação fiel da palavra de Deus, e isso aqui acontece. A glória de Deus ela volta, ela tem um lugar. E se a gente levar as coisas de Deus a sério, com arrependimento e sinceridade, isso aqui acontece. Nós cremos assim. Aí aqui 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada no meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, a voz como de muitas águas, e uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, como também lá na passagem de Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória. Os próprios salmistas no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, agora Deus está aqui. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado, vendo a sua glória como a glória do Gênero do Pai, cheio de graça e de verdade, apontando para Cristo. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Quer dizer, aponta aqui para o próprio Cristo. Né? Tem até uma profecia, se eu não me engano, é Malaquias, que o anjo do Senhor viria sobre o templo. Isso vai acontecer em Nazaré. Lembra em Nazaré? Jesus abriu lá, primeira vez, lá na sinagoga, né? Depois de ter sido batizado no Jordão, inclusive, onde a glória de Deus se manifestou, o céu se abriu, esse é meu filho amado a quem eu me comprazo. Tem prazer nele. Né? Tem prazer nele. Jesus havia entrado no templo, depois que ele sai dali do Jordão, vai por 40 dias lá no deserto e tal, vai encontrar lá com Filipe, Natanael, André, todo aquele povo, vai chegar lá na Galileia. Quando ele chega lá na Galileia, ele vai ir para Nazaré, que era a sua terra de natureza. Né? E ele vai para onde? Vai para o templo, que ele vai ler o livro do profeta Isaías, né? Que diz lá que é Isaías 60, né? 61. Isaías 61. É que o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito de Deus está sobre mim. Que aquela profecia estava se cumprindo naquele exato momento, naquele dia, na própria pessoa de Cristo. Quer dizer, porque a Bíblia ela vai apontando para as coisas que vão de fato acontecendo. E aí mostra, como a gente está dizendo aqui, ela vinha do Oriente, né? Essa glória que foi essa glória que volta. E aqui aponta exclusivamente para a pessoa de Cristo. Porque não tem outra explicação para nós entendermos a glória de Deus a não ser a pessoa de Cristo. Cristo é a maior revelação do Pai. Você quer conhecer o Pai, você tem que olhar para Jesus. Ele mesmo fala que quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a manifestação da glória de Deus na terra. É o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós. O unigênito do Pai, o primogênito dentro de toda a criação de Deus. Que antes dele não havia ninguém, depois dele não haverá ninguém, ele é, tudo é dele, por ele, para ele. Quer maior glória do que essa? E tudo, inclusive, é para a glória dele? Converge nele. Quer comamos, quer bebamos, tudo culmina na pessoa e obra de Cristo? Faça para a glória dele. Porque essa é a grande questão. A glória não é para mim.
Vamos pegar. Tudo tem um centro gravitacional, né? Vamos pegar essa mesa. Se a gente achar o meio aqui, que é a base do negócio. É o centro gravitacional aí. Tudo. Dizem que a gravidade é como é um negócio. Existem as coisas mais pesadas e as mais leves que, né, puxam, né? Por exemplo, o Sol é como uma malha, né? Você até tem vídeo na internet que exemplifica isso. Você pega uma mesa, né? Coloca um pano em cima. Aí você joga uma bola uma esfera mais pesada e outras menos pesadas e ela fica circulando ali em cima da que está mais pesada. No nosso caso, a Via Láctea, temos o Sol. O Sol é o que pesa mais na malha da Via Láctea. E aí você tem os planetas, as estrelas e tudo que está girando em torno que é mais leve. Quer dizer, existe uma órbita ali que gira. Aí você pega Cristo. Cristo é a razão de tudo. Tudo é dele. Então ele é o centro e tudo converge nele mesmo. Quer dizer, não existe glória para o Jediel, não existe glória para o Miquel, não existe glória para vocês, existe só glória dele. Por isso que a Bíblia diz que os primeiros 2 mandamentos, né, não adorar outros deuses, né, e etc. Porque mostra, primeiro lugar é Deus. Deus é a razão. Se eu tirar a glória, o caso de Herodes, foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Porque não tem como. É um pecado você não reconhecer que Deus é o único digno de glória. E a glória é dele. E ele mesmo diz, eu não dou a minha glória para ninguém. Ele não divide a glória. A glória só pertence a ele. E aí é o que acontece. Por que a glória de Deus havia ido embora? Porque colocaram um monte de outras coisas que não era o próprio Deus e começaram a dar glória. A idolatria. Claro. E que hoje em dia não é muito diferente. E qualquer coisa pode vir. Você tira Cristo, que é a razão, que é a base de tudo, é o centro de tudo, que é a revelação da glória de Deus para nós. Tira Cristo, acabou. Tira Jesus do cristianismo, não tem cristianismo. Se tira ele do centro, todas as coisas tendem a cair. Porque ele é o que sustenta. Você tira Jesus e acabou. Romanos 11:36 fala o quê? Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glória. Amém é confirmar que seja dado a ele a glória que é dele. Um dos nomes de Jesus, inclusive no Apocalipse, é Amém. E aí, isso assim, diz o Amém. Assim seja. Eu sou. Pode ver. Quando fala, ele pode dizer que ele é. Então, ele é imutável. Exatamente. A sombra de variação nele. Ele transcende tudo. Não, a explicação. A gente fala muito sobre isso aqui nas nossos vídeos. Tudo é Jesus. Não existe salvação. A pessoa está com câncer, Jesus. A pessoa está precisando de um casamento, Jesus. É problema com filho, Jesus. Tudo é Jesus. Você pode falar sobre finanças, você pode falar sobre casamento, você pode falar sobre o que você quiser. Se Cristo não entrar, não funciona. E qual que é a esperança é Jesus. Não é 5 regras, não é 5 passos. 5 caminhos, 5 degraus. Chaves, 5 chaves. O que é o evangelho? Pregação da mensagem pautada em Jesus. Pregou Jesus, resolve, porque Jesus destrói os feitos do diabo, Jesus neutraliza qualquer tipo de força. Então o anjo do Senhor é de fato... Não, se eu falar de tudo e não falar de Jesus, eu perdi a oportunidade. Então vem aquela questão, quando for falar de alguma coisa, fale 0% de você e 100% de Cristo. Não roube a glória que já pertence a ele. Né? Terceiro é as reminiscências. A comunidade profética e a estrutura dos discursos continuam da mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Yahvé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença no meio de seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573-72 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, olha só que coisa espetacular. Esse profeta, lembrando que Ezequiel saiu de Jerusalém, o templo não havia sido destruído ainda, né? Saiu de lá com 25 anos. Era para ter sido ungido, separado lá, todo aquele processo. Não passou por isso.
No ano 30º dele, Deus chama ele para ser profeta, que era para ele estar iniciando seu ministério como sacerdote. Anos à frente, aí ele começa a profetizar, o templo ainda não havia sido destruído. Deus, do capítulo 1 ao capítulo 20 de Ezequiel, vai tratar sobre a questão da destruição da cidade, do templo. E ainda a coisa não tinha acontecido. Quando, lembra do capítulo 37 que nós falamos? Provavelmente, a destruição da cidade e do templo aconteceu tipo meses antes ou dias antes, e Deus dá uma palavra. Tá vendo o que aconteceu agora? Cidade destruída, templo destruído, muros destruídos, vergonha, vexação, humilhação, e o povo disperso por todas as partes do mundo. Então, eu vou restituir tudo isso aí. É uma loucura, né? E aí esse mesmo profeta, que tinha sido levado em espírito lá, no templo, vistas as abominações do templo, etc, etc, ele volta 14 anos depois da experiência que ele teve lá atrás, para viver agora um outro capítulo da história, um outro momento, e Deus mostrando agora as coisas boas. Porque também, né, coitado do Ezequiel, só sofrimento, né? Deus tinha que dar um refresco pro coitado. Também, que o cara, Deus manda ele pro vale, leva ele pra ver a abominação, não sei mais o que, dessa vez Deus foi bonzinho com ele. A vida de profeta nunca foi fácil. Deus foi ainda bonzinho com ele, ele voltou lá pra ver a coisa sendo refeita, né? A situação sendo refeita para que a vontade de Deus, de fato, se concretizasse aqui. Porque era um cenário difícil. Imagina, o camarada tava no cativeiro, uma terra estranha, os babilônios falando assim: canta pra nós. Eles não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. Havia as palavras do profeta lá, Jeremias: olha, depois de 70 anos vocês vão sair daqui. Mas o camarada que tá no meio da prova da luta, ele não acredita em nada. Ele já não, ele só tá vendo prova, luta. Ele não consegue acreditar nas coisas. Só que Deus tá, mesmo assim, falando com esse povo, no meio da provação, no meio da luta, dizendo assim: não, eu vou restaurar tudo isso aqui. E do jeito que você viu acontecendo negativamente, você vai ver positivamente. E veja que é um processo longo, hein? 14 anos. O camarada vê, tem uma visão. Isso, que lembrando que a visão que ele teve lá, primeiro o templo ainda não havia sido destruído. Ele teve a visão, o templo foi destruído, e depois Deus dá essa nova visão para ele é levado em espírito lá para ver as coisas sendo refeitas. Então é um processo longo, demorado. Porque o Ezequiel, coitado, 22 anos profetizando. Vários altos e baixos. Até a própria mulher, Deus fala assim, nem chora pela morte da mulher. Geme em silêncio. E aí todo esse processo aqui para Deus refazer tudo de novo. Quer dizer, nessa perspectiva, tem como Deus restaurar? Numa situação como chegou a essa, Deus tem como restaurar? Ele tem. Mesmo se estiver destruído, se tinha abominação no templo? Mesmo se estiver sujo, impuro. O que a Bíblia fala? Se os vossos pecados forem mais vermelhos, ou como a escarlate, que cor que é escarlate? O que a Bíblia fala? Os tornarei brancos, como a branca lã, como a mais alva neve. Então há poder nisso. Mas aí vem aquela questão. Aquele que confessa e deixa, alcança. Restauração de Deus é a ação da misericórdia. Vocês se arrependeram? E que aí, são 70 anos. Se em 70 anos eu não colocar minha casa em ordem, eu não colocar a casa no lugar, voltar às veredas antigas, voltar para o norte, entender que barco sem leme é presa fácil das ondas, porque você não sabe para onde vai, você não sabe para onde, qual caminho tomar. Opa, então agora é hora de entender. Restauração é o quê? É você pegar um caos, um quadro caótico, impossível, porque o Vale de Ossos Secos é uma visão impossível. É até um filme. Missão impossível. Missão impossível. Na ótica de quem? De quem está no vale. Por isso que ele usa a expressão, o senhor sabe. É a mesma, é como se a gente voltasse lá na fala de Jó. Bem sei eu que tudo pode. O senhor pode. Então o que Deus fala? O que Deus fez? Pega a nação de Israel num caos. Porque Israel teve duas derrocadas, que foi a Síria e a Babilônia. É um caos. Aí você pega o Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos. Com saudade lembramos de Sião, penduramos as nossas harpas nos salgueiros, e eles pediam para que cantássemos. É como se eles dissessem, a gente não vai cantar coisíssima nenhuma. Preferiria eu que a minha língua grudasse ao céu da boca, ao invés de eu cantar. Eu não vou cantar em terra estranha. Pensa bem o que passava na ótica dele, na mente dele.
Opa, o tempo já era. Não, mas lembrando que muitos desses que Ezequiel está profetizando e estão no cativeiro junto com ele, estavam dando ouvido aos falsos profetas. E muitas vezes. E não estavam se arrependendo, mesmo no cativeiro. Por isso que eu tô falando. Existia no cativeiro os remanescentes, que Deus sempre trata de maneira diferenciada com os remanescentes. Mas Deus estava exortando também aos rebeldes, que ainda estavam dando ouvido aos seus profetas, dizendo, não, o cativeiro vai durar pouco tempo, vai estar livre, vai estar safo. Que não, que Deus... Alguns, inclusive, diziam, Deus não vai permitir que o templo seja destruído. E Ezequiel estava profetizando lá atrás, olha, o templo vai ser destruído. E o templo foi destruído. Agora pensa bem. Ezequiel falou da destruição. Na verdade, lembra que eu fiz a citação de 2 Crônica 7,14? O que Deus falou para Salomão? Se acontecer isso, tudo bem. Afasta de mim para vocês verem. O que eu vou fazer com esse templo aí? Quem passar por aqui vai ficar pasmo. Não, é o que Jesus disse lá também para aqueles discípulos lá, né? Que o templo estava sendo construído, né? Não ficará... Não vai ficar pedra sobre pedra. Inclusive eu construo e desconstruo esse templo aí em 3 dias. E apesar de falar do corpo, aí você vê, pensa bem, eles estão na Babilônia, o templo foi destruído por Nebuzaradã, que era comandante lá do exército, que estava em Jerusalém. Pensa bem agora, Miquel. Nome bonito pra você colocar no seu filho. Nebuzaradã. Vai lá. Nebuzaradã Júnior. Nabopolassar. Evil Merodach. Tiglat-Pileser. Nabucodonosor. Vários nomes bonitos aí. Tudo com Ná. Aí você vê. Eles saíram, o templo estava em pé. Como eles reagiram quando a informação chegou que o templo tinha sido queimado? Aí cai a ficha. Opa, então foi verdade. Ezequiel falou. Mesmo assim, ainda tinham aqueles que davam ouvido exatamente. Lembra aos falsos profetas. Neemias, né? Ele recebe as notícias de como estava a cidade. Ele não conhecia a cidade, ele nasceu no cativeiro. E ele se comove com o que está acontecendo na sua terra, na sua pátria. De modo que o próprio rei, porque ele recebeu a notícia num dia, uns 4 meses depois, que ele vai ter de fato a conversa lá com o rei lá, eu acho que já era o rei da Pérsia, né? E que o rei da Pérsia vai se comover com ele. Fala assim, eu tô achando que esse cara tá esquisito. O cara vem aqui, é copeiro, me serve todo dia com um sorriso no rosto. De repente o cara começa a chegar aqui... Jururu, tristão, o que tá acontecendo? E diz que nesse processo ele tava em oração. E aí fala, não, vai pra lá, reconstruir a sua terra. Ainda deu guardas ainda. E voltou, e o Neemias se tornou governador, né? De Jerusalém, lá, da Judeia lá e tudo mais, e que participou lá da reconstrução em 52 dias. Parece que, quando a gente fala da reconstrução das muralhas, né, parece que foi um montão de tempo. 52 dias. Porque às vezes a gente acha que para fazer grandes mudanças você precisa de 1 ano. 52 dias. 52 é o número de domingos que você tem para pregar na sua igreja lá. Talvez 52 domingos resolva o problema que você tem lá na tua igreja. 52 mensagens falando só sobre Jesus. Vocês vão ouvir Jesus de janeiro a dezembro, até vocês conhecer Jesus e viver Jesus na vida de vocês. Prega 52 mensagens nos evangelhos. De Mateus a João. Já tá suficiente. E ainda vai ter, eu acho que dá uma série para mais de 52. Prega Jesus lá, meu filho. 52 é um número poderoso aí, profético. O templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Um templo diferente aí. Que templo é esse? Não aparece neles peças e utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos enumerar algum, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da propiciação. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças, sacerdotes, apontavam para Cristo e tudo isso se cumpriu nele. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Porque Ezequiel
essa passagem 40 até 48, você vê inúmeras descrições, talvez Ezequiel foi o que mais detalhou sobre questões a respeito do templo, e ele está falando aqui da questão do período do milênio, né? Coisas que acontecerão aí no período do milênio. Porque se o próprio Cristo vai estar no milênio... Fala de um reino perfeito. Qual é a necessidade de sacrifício? Se todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo. E ele mesmo já se sacrificou no caso. Então. Mas lá nesse... Depois leia com calma. Ele faz toda uma exposição explicando cada questão lá a respeito desse templo aqui. Que já fala de um momento que ainda não se cumpriu ainda, há de se cumprir, né? Que é um reino perfeito. Em que a adoração será perfeita, tudo será perfeito. Porque tudo estará de acordo com a vontade de Deus. Porque, veja bem, hoje nós estamos ainda habitados por um corpo pecaminoso, uma natureza pecaminosa. Até tem uma frase, acho que é o Hernandes que fala, né? A justificação nos livra da culpa do pecado, a santificação nos livra do domínio do pecado e a glorificação nos livra da presença do pecado. Quer dizer, esse aqui já é um momento em que nós estaremos livres da presença do pecado. Esse corpo será transformado. Que é o que Paulo fala à igreja em Corinto no capítulo 15 da primeira carta. Que é mortal se reveste de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Hoje, você pega hoje, nossa realidade hoje, em relação à igreja, culto, adoração. Nós, segundo Paulo, somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aceitáveis hoje diante de Deus exatamente porque Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Sim. Né? Quando ele chega lá na altura do capítulo 12 de Romanos, rogo-vos para os irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso culto racional, apresentando vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está fazendo referência? Tudo que ele já havia falado e dizendo, agora vocês, em Cristo Jesus, têm condições de se apresentar a Deus e ele te aceitar. Porque no Antigo Testamento, você ia para o templo, você tinha que fazer o quê? Oferecer sacrifício. Né? Tinha que ter um paliativo, tinha que ter algo para aplacar ali, para satisfazer a justiça de Deus. Era num ritual. Tinha todo aquele protocolo. Mas uma vez que Cristo, como Hebreus vai mostrar claramente isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ele é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus. E nós somos salvos por causa dele, a nossa salvação está garantida nele, na sua obra. Então hoje eu posso chegar lá na sala do trono e falar assim, presente. Não preciso ter medo, inclusive, porque Hebreus diz, acheguemos ao trono da graça com ousadia. Quer dizer, porque lembra naquele contexto de monarquia do passado, né? Até no livro de Esther retrata isso. Se o rei não estendesse o cetro, a pessoa poderia morrer ali, na presença do rei. O rei tem que estender o cetro para que você tenha acesso à sua presença. Em Cristo Jesus, o véu do tempo foi rasgado. O sangue dele me purificou todo o pecado, eu tenho livre acesso à presença do Pai. 1 Timóteo 2,5, porque é um só mediador. Acabou. Hoje a gente se aproxima de Deus pela completa certeza de que Ele está nos aceitando. Não porque nós somos bons, mas porque a sua infinita graça e misericórdia se manifesta. Todo dia, todo dia, todo dia. Né? E aqui já mostra um outro período ainda mais elevado, porque é o momento em que não haverá mais pecado. Hoje nós estamos em batalha ainda. Porque esse é um conflito que eu vejo que as pessoas às vezes têm. Porque veja bem, quando você lê Romanos capítulo 6, lá é muito claro isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, você é uma nova criatura? Você é uma nova criatura. Só que é o seguinte, seu corpo pecaminoso continua em você. Você tem o Espírito Santo agora, ele domina você. Você não é mais o escravo do pecado. Só que o seu corpo ainda continua sendo um corpo mortal. Então, o fato de você ser uma nova criatura não significa que você pode ficar de lero-lero. Não, porque a sua natureza ainda não foi transformada. O seu corpo ainda, ele te leva para um lado errado. Só que o Espírito Santo que está em você que domina agora. O que Paulo fala, eu pecaria para que abundasse mais a graça? Então, ele faz a pergunta, né? Ele mesmo fala. Ele começa o capítulo dizendo assim, continuar, porque ele disse no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele começa o capítulo 6.
Então continuaremos no pecado para que a graça continue a superabundar? E aí ele fala, não, De maneira nenhuma. Onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Porque alguém pensa assim, então eu vou pecar mais, que a graça vai superabundar cada vez mais. Não, ao contrário. Não, agora que você é uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus é quem domina você, quer dizer, esse corpo corruptível, carnal, que quer o pecado, que quer mentir, que quer enganar, que quer tanta coisa ruim, agora ele não tem mais vida própria, ele morreu. Quem que domina ele agora? O Espírito Santo. A palavra de Deus, a santificação. Ah, mas se eu não consigo, então você tem que rever seus conceitos. Porque a questão é que o novo nascimento é diferente. Mortificar os vossos corpos. A ideia de mortificar, é tornar morto aquela ação. Então, se a ação do pecado ela está morta, o morto não tem vontade própria. Não pode haver essa vontade. Na verdade é o seguinte, se você peca e você não sente nenhum peso, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma repulsa pelo aquele pecado que você cometeu, é porque você não morreu ainda. Por pecado. É porque, na verdade, você já está cauterizado nessa vida de pecado. Pecado já não importa mais. Agora, se você tem o Espírito Santo e você peca, você não fica em paz, porque o Espírito Santo de Deus não te deixa em paz. Como que você pega e vai ficar em paz? Ah, o pecado, tá bom, então tudo bom. Não, o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém em paz. É aquela frase que eu gosto, né? O trabalho do pregador é calmar os que estão perturbados, perturbar os que estão calmos. O Espírito Santo tem um trabalho poderoso de perturbar os crentes sem vergonha que querem viver na prática do pecado. Né? Segundo aí, a dimensão, a dispensação diferente. Uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, o capítulo 40 e 48, no foco do novo templo, a nova forma de adoração a Deus. E a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, tudo isso aponta para o milênio, reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel e é extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é um templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? É uma pergunta. O incenso representa as nossas orações, o castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Então, é como a gente está falando aqui. Se você ler lá do 40 a 48, você vai ver muitas coisas referente ao templo. Nesse período aqui do milênio. Mas vamos lá. Eu quero complicar agora. Porque essa daí é a pergunta para o Jadiel responder. Ah, tá. O milênio é literal, o milênio é simbólico. Nós somos pré-milenista, pós-milenista, amilenista. O que nós somos? Quer dizer, a Assembleia de Deus tem uma posição sobre isso. Mas e aí? E o milênio? Como que a gente interpreta isso aí? Aí que é a questão. Por que não acreditar na literalidade do milênio? O que tem lá? Você que tem que me responder. Então, vamos lá, mano. O que tem no milênio que atrapalha essa interpretação, essa visão de literalidade? Que alguns acreditam, o amilenismo crê que nós já estamos no milênio. Né? O pós-milenismo Não, o pré-milenismo, a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, não é pré-milenista. Pré-milenista. Aí tem um amilenista que não acredita na literalidade do milênio. Uhum. E tem os milenistas que acreditam. Há um ponto que deixa o milênio, assim, que deixa uma pulga atrás da orelha, é onde vai estar a igreja no milênio. Como é que vai habitar corpo glorificado do arrebatamento com corpos que saem da grande tribulação? Se Cristo vai reinar no milênio, porque a ideia é essa, do milênio, um ambiente onde Cristo vai reinar, um ambiente onde não vai haver ação da ferocidade dos animais, como nós vemos em Isaías. Uhum. Os velhos, o velho que morrer com 100 anos, ele está em pecado. Ele tem que morrer muito mais de 100 anos. Então vai haver morte, vai haver salvação? Vai haver salvação. Para quem acredita na literalidade do milênio. A questão é, onde a igreja vai estar? Que se nós estamos com corpos glorificados, não somos fantasmas, não somos vultos. Uhum. É esse corpo, porém transformado. Ele passou por um processo de transformação. Corruptível se reveste de incorruptibilidade. Corpo mortal se reveste de mortalidade. Se Cristo vai reinar no milênio, para quem acredita, e Cristo foi quem veio buscar a igreja no arrebatamento, então ele vem para reinar no milênio e deixa a igreja onde? A igreja fica vagando no cosmos? Igual um disco voador? Como um disco voador. Se ele volta... Nessa lógica, a igreja tem que estar com ele. Porque a igreja é dele, a igreja é propriedade dele. Até porque
Hoje mesmo. Se você morrer hoje, você vai para onde? Vai para isso. Você está com Cristo. Só não vai pro céu, hein? Tem que defender essa tese aí. Crente porque tem essa questão. O crente que morreu vai pro céu. Não vai pro céu. Vai para isso. Ele vai para o local de descanso, aguardando a entrada no céu. O que ele vai fazer no céu lá? Ele é o primeiro, ele é a exceção ele é a exceção dos santos. Na verdade, ele vai inaugurar. Tanto o Hades quanto o paraíso são intermediários. Pré-sala. Exatamente. Então o paraíso é a pré-sala do céu. Como o Hades é a antessala do inferno, porque tem 4 palavras no grego para inferno, né? O Hades, Geena, o Tártaro. E o Geena, que é o inferno de verdade. Então, o Hades é a morada dos mortos. É o Sheol, na verdade, no Antigo Testamento. Que é Hades no Novo. Que é o hebraico. O Geena, que é o Geena. E o Tártaro. O Tártaro, segundo 1 Pedro lá, é o lugar onde os demônios... O local abaixo do inferno. Exatamente. É o subsolo. O subsolo do inferno. Agora... Onde eles são torturados. E o Geena, que a Bíblia fala que é onde o verme não morre nem a ferida cicatriza, é o lixão da cidade de Jerusalém. Fazia uma menção ao lixão. É onde, diz o texto lá de Mateus, que corpo e alma perecerão. E aí sim é o inferno de verdade. Quando, né, o texto lá de Daniel fala que as pessoas irão para o inferno. Mas o Apocalipse fala que o inferno será lançado no lago de fogo. Que inferno é esse? No caso, eu tenho que entender que o Hades, também tem uma ligação com o inferno, que é a morada dos mortos. Até a Bíblia fala que Jesus desceu ao inferno. Aí tem essa tese que defendem aí, que ele foi lá, tomou a chave da mão do diabo. Desde quando o diabo tem chave? Desde quando ele tem casa. E desde quando o inferno é a casa do diabo? Se o lugar que ele tem mais medo de ir pro inferno. Porque ele sabe que lá é mais tenebroso do que ele próprio. E alguém pensa que ainda vai pro inferno e vai ser torturado pelo diabo. Que nem tem uma série aí na Netflix, Lúcifer, aí, que eu sei que você viu. O Espírito Santo me revelou agora. Você assistiu Lúcifer. E ainda gostou do diabo ainda. Porque era bonito, não era? Porque era bonito. Porque era galã de Hollywood. E aí o que acontece? Lá nessa série, diz que o diabo é que tortura as pessoas. Olha que loucura. Não, ele vai ser torturado. O inferno foi preparado pra ele. Os demônios e pros filhos da ira. Os dois que vão ser lançados vivos... Quem mais tem medo de ir pro inferno é o diabo. O falso profeta e o anticristo. Aí você vê. Então, se o milênio é literal... vai haver a manifestação de Cristo. O que ele tá querendo, o que Cristo está querendo mostrar? Como que ele quer a Terra? Como que ele quer o governo da Terra? Agora a noiva vai ficar onde? Olha, eu vou para a Terra porque eu preciso resolver um problema lá embaixo. Vocês ficam aí. A igreja vai ficar fazendo o que sozinha? Tudo bem que não está sozinha, porque a presença de Cristo estando aqui, estando lá, ela preenche. Não tem como. Olha, eu vou para a Terra, mas vocês vão ficar sozinhos. A presença de Deus, ela preenche o universo, o cosmos, as galáxias, preenche tudo. Mas a questão é, se ele vai estar no milênio regendo, se a igreja vai estar com ele, com o corpo glorificado, porém, não são vultos. Se eu encontrar, vamos tentar entender uma conjecturação, se eu encontrar com alguém que vem da grande tribulação, que passou pela grande tribulação e está entrando no milênio, como é que essa pessoa vai me ver? Posso te dar um abraço? Um exemplo. Aí ele me dá um abraço e ele vaza do outro lado. É fantástico. Eu não acredito num corpo vulto. Irmão, prazer, você é da igreja, passa a mão vazada por ele aqui. Não tem lógica. Então, se Cristo vai reinar, ele reina com a igreja. Sim. Porque ele veio buscar a igreja para a igreja reinar com ele. Então, dá para entender o milênio como literal? Dá. Porque o milênio é de Cristo. Então, o milênio porque, na verdade, também, isso é um outro capítulo, mas a vinda de Cristo, que os mortos ressuscitarão, etc. Quando fala do aspecto de juízo, uns é para a vida, outros é para o juízo. Uns para alguns eterno, para o O camarada que está lá no paraíso vai juntar com o corpo que está na terra, porque esse corpo ele vai ser reutilizado. Claro. Ele vai voltar ativa lá. Então o cara sai lá do paraíso junto com o corpo que está na terra, vai para a vida eterna. O cara que está lá no Hades vem junto com o corpo que está na terra, vai pro Geena. Ele vai para a morte eterna. É assim que a Bíblia descreve a coisa, né? Então essa questão do... Então pode acreditar no milênio como literal? Então, olhando para o poder de Deus e para uma ação sobrenatural e sabendo que o milênio é porque regido a gente já Cristo. falou aqui, o Apocalipse, eu falo isso por mim, eu tenho dificuldades grandiosas sobre o Apocalipse. E às vezes é uma coisa para ser estudada parte por parte para a gente não entrar em parafuso também. E tem muitas correntes de pensamento, porque não dá para você estudar uma linha de pensamento sem comparar com as outras. Porque se existem mais de uma interpretação sobre o tema, então nós temos que olhar em todas as perspectivas para saber o que esse cara aqui está concordando com esse e o que esse aqui está discordando.
Né? A gente tem que pesar na balança, porque é aquilo que a gente já comentou outra coisa. Uma coisa uma discórdia de pontos centrais, como o nascimento virginal, salvação, graça, Jesus como 100% Deus, 100% homem. Isso daí não tem como nós mexermos. Agora, divergências de interpretação, divergências teológicas sobre a interpretação de um determinado assunto, nós temos que olhar todas as linhas de pensamento sobre o tema, porque senão a gente não vai chegar a uma conclusão. E a gente não pode também ter uma arrogância e pensar assim, não, a minha tá certa e o resto que se exploda. Não, eu tenho que olhar o que cada um tá pensando pra mim falar assim, olha, esse aqui eu acho que é mais pra esse lado aqui mesmo. Eu tenho que chegar numa avaliação, numa conclusão de poder dizer, não, eu acredito nisso aqui por causa disso. Aí, fechou. Aí eu discordo por causa disso, daquilo outro. Aí sim. É um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia do reinado de Josias. Depois disso, a Arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação do deserto. Interessante ter um filme do Indiana Jones, A Busca da Arca Perdida. Né? E aqui deixa claro aqui que a última vez a questão da arca aqui é no reinado de Josias. Como explicar os sacrifícios do milênio, que é a grande questão aqui, né? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Mas existem diversas explicações para o sacrifício do milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Provavelmente, na verdade, eu entendo que Ezequiel está escrevendo, e lembrando que Deus não tira, né? Ezequiel é um sacerdote. Né? Ele entende o que é o sacrifício. Ele está falando de algo do que ele conhece. E o auge da adoração a Deus era o sacrifício. Nesse contexto aqui de milênio, Cristo já é o Cordeiro, já foi oferecido, já foi tudo realizado. Porém, isso sempre traz o que? A memória. Como a ceia do Senhor é fazer isso em memória de mim. Então, não existe contradição aqui. O que ele está querendo mencionar aqui é o quê? A maior celebração, inclusive, para nós, é a ceia do Senhor. É você pegar no pão e no cálice e dizer assim, eu estou aqui porque alguém se entregou no meu lugar, morreu no meu lugar, deu vida para mim, estando eu morto em meus delitos e pecados. É trazer a memória, é a adoração, é oferecer a Deus adoração ali. Então, eu entendo dessa forma aqui a questão do sacrifício nesse contexto. Como nos nossos dias continua. Nós não sacrificamos mais. Mas, dependendo da denominação que você pertence, uma vez no mês, ou aqui do Brasil, uma vez por ano, você faz memória, como na Igreja Católica, toda semana, né? Eles têm lá o momento da Eucaristia lá, para quê? Fazer memória ao sacrifício de Jesus. Santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, com o rei Salomão na inauguração do templo consagrado a Deus. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio de seu povo, que é o que ele está descrevendo lá do que de fato há de acontecer, ou do que de fato acontece quando de fato a glória de Deus faz parte, né, do templo do Senhor. Templo sem glória não funciona. As coisas, a glória de Deus alguém diz assim, quando você faz as coisas pela força do seu braço, você leva 10 anos. Quando a glória de Deus se manifesta, aquilo que você faria em 10 anos, Deus faz em 1.
O avivamento é isso. Você quer saber se você está vivendo a sua igreja, está vivendo avivamento, ou mesmo você está vivendo um momento de avivamento? É coisas que você talvez levaria 10 anos para fazer, Deus faz em um. Coisa que você, sei lá, gastaria a vida inteira para fazer. Quando a glória de Deus se manifesta, é algo... Veja o movimento pentecostal. 100 anos, 100 e poucos anos. Se não fosse a glória de Deus, você acha que isso aconteceria? Em 100 anos? Se a gente tem histórias, por exemplo, de período de oração em avivamento, que oraram 100 anos por avivamento. 100 anos por avivamento. E a coisa não aconteceu assim da maneira que a gente gostaria. Mas não, quando Deus decide derramar de sua glória... O que a Bíblia fala que 1000 anos para você é como um dia, e um dia como 1000 anos? Se houver de Ele é o fato, dono do tempo. se houver de fato um quebrantamento, sinceridade na oração, intenção, Propósito. que uma coisa também é intenção. Qual que é a intenção de pedir um avivamento? Preciso entender. Se eu estou de fato pedindo a vontade de Deus, o Senhor começa um avivamento na minha vida. Onde é que Deus vai me colocar? Dentro da palavra dele. Porque a palavra dele vai ser meu guia. Como é que eu quero a sua vida? Como é que eu vou operar avivamento na sua vida se você não está de acordo com o que eu determino na minha palavra? Não. Ah, mas eu não quero, é muita pressão. Então não dá. Um exemplo, aquele livro que você... do Franklin Bartman. Isso. As histórias de movimento. Olha a vida dele. Buscando avivamento. Enquanto Deus não limpar, eu não me sinto bem, eu preciso de limpeza. É aquela questão, Deus sendo puro não pode habitar num ambiente onde há sujeira, porque não casa. A presença de Deus vai ser um pleurasmo que chama. A pureza de Deus é pura, a altura é alto. Isso. Não, aí você vê, é tão pura que não dá. Se tiver um ambiente sujo, a pureza de Deus, ela não entra, dá reação, porque não é um ambiente para ele. Agora, quando eu começo a ser guiado pelo Espírito para viver a palavra dele, pedir um avivamento, o que o Espírito vai fazendo? Ele vai limpando. Conforme ele vai limpando, a presença de Deus vai entrando, porque tem limpeza, tem pureza. Pode dizer que a partir do momento que eu começo a ceder ao desejo mal... O coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Aí você vê, a presença de Deus está entrando porque ele está limpando. Se eu não quero orar hoje não quero orar essa semana, vamos dizer que a sujeira começa a voltar. O que a presença faz? Ela retrai. Pode ver, se estiveres comigo, 1 Crônicas 15, se estiveres comigo, estarei convosco. Se me deixares, também vou deixar. Recíproco. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei e volto. Estou à porta e bato. E tá falando pra igreja. Esse texto não tá falando pra igreja. Exatamente, é pra gente. Aquele texto tá falando pra crente. Pra gente. Se alguém fala, mas o ímpio... Esse que estou à porta e bato. Igreja de Laodiceia, inclusive. Mas o ímpio pode assistir esse podcast? Pode. Ele vai entender que é pra ele? Pode ser que o Espírito Santo aproveita, sincero, e fala, olha, é pra você também. Você tá querendo viver uma vida santa? Cristo é a solução. Aí você, estou à porta e bato. Quem quiser. Estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entro. Não quer deixar eu entrar? Não tem problema. Então, é uma questão, Miquelis. Até essa semana eu tirei um momento para orar, antes de dormir. Quando eu olhei no relógio, tinha passado um tempo até. Isso é bom. Que é sinal que a gente está querendo que Deus comece a agir. Deus avisa o Brasil. Coisa é quando você ora e você esquece da hora. Mas é isso. Porque quando você ora e fica cada 5 minutos olhando para ver se a hora passou, você não quer estar na presença de Deus. Não, é isso. A presença de Deus é algo que você não quer sair. E quebranta. Quebranta você. Lembra do salmista? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, do que adianta? Deus, aviva o Brasil. Não se apresses também, a Bíblia diz sair da presença do Senhor. Vamos mudar a oração. Senhor, começa um avivamento no meu coração. Não, mas... Começa um avivamento em mim, tirando a sujeira, tirando as arestas. É profético, isso é bíblico. O que é avivamento? O coração do pai se converte ao filho. Do filho se converte ao pai. Malaquias. Quer dizer, avivamento começa dentro de casa. Inflama a igreja inflama a nação. Efeito dominó. Exatamente. Não existe. O avivamento não começa lá na igreja. Não, é lá na sua casa. Começa com você, individual. O próprio País de Gales lá, o Evan Roberts. Um cara. Começou o avivamento no País de Gales por causa de um cara. Sim. Em 9 meses. É um fato que é uma história triste, é um fato verídico, né? Que foram 9 meses de mover de Deus. 100.000 pessoas se renderam a Cristo em 9 meses. Sim. Esse Evan Roberts, que o avivamento começa nele, acaba que termina nele também, porque ele não teve a estrutura para atender a agenda, a demanda. Ele ficou doente.
Né? 9 meses, foi muito intenso. Diz que as pessoas fechavam o comércio mais cedo para ir para a igreja orar. Num país pequenininho que é o País de Gales. Por causa do que aconteceu no País de Gales em 1904, influencia Azusa, o livro lá do Franklin Blatterman. Ele cita, ele troca cartas, inclusive, com Evan Roberts, dizendo, olha, ore por nós aqui que nós estamos clamando por avivamento aqui, ó. Isso ele lá, né, em Los Angeles. E daí desencadeia o que acontece no movimento pentecostal, né, e nós somos influenciados por isso até os dias atuais. Mas alguém lá atrás um dia clamou. Inclusive no País de Gales, o Evan Roberts viu o pastor dele orando, dizendo, dobra no Senhor. Dobra no Senhor. Um senhor já de cabelo branco, orando, dobra no Senhor, pedindo avivamento, é pra deixar a gente... Sabe, né? Qual o tipo de oração que a gente precisa fazer? Senhor, muda o meu coração de lugar. Porque se o meu coração está no centro da minha vontade, ele precisa ser deslocado para o centro da vontade de Deus. Isso é desafio. O que Jesus fala? Quer seguir a minha pessoa? Quer me seguir? É o seguinte, renuncie quem você é. Renuncie a tudo que você é. Renunciar é como um governador, um presidente, um deputado. Olha, eu renuncio. Em outras palavras, pega o seu eu, o seu ego, quebra ele, coloca na cruz, quebra ele, esmiuça ele, crucifica ele e siga Jesus. E aí, é desafio? Porque quando você começa a viver a busca pelo avivamento e o Espírito Santo começa a gerar em você uma mudança de hábito, tem até um filme, Mudança de Hábito, você nunca mais é o mesmo. E o pecado te incomoda. Sim. Aí alguém começa a olhar pra você, você fala, você é muito fanático. Não, empresário, isso não é fanatismo. Isso é o que a Bíblia tem a nos dizer. Se a Bíblia é regra de fé, obedeço a regra de fé. Inclusive tem até uma história de uma professora que foi professora num seminário teológico. Ela namorava, inclusive os dois foram professores também no seminário, mas ela namorava na época. Olha pra você ver como que o Espírito Santo incomoda a gente, faz a gente viver a vontade de Deus. Essa amiga dela chegou para essa professora, que foi o professor do seminário. Olha, você namora com você namora. Você não sai com seu namorado? Você não tem momentos íntimos com seu namorado? Aí ela falou, não. Aí essa amiga dela falou o seguinte, você é a exceção. Porque todas as que namoram têm os seus momentos íntimos com seus namorados. Aí essa professora do seminário falou assim, antes de casar, falou, não, eu não sou exceção. Eu sou a regra. Porque se eu sigo a palavra de Deus como regra de fé, se a palavra de Deus manda eu fazer, eu vou lá e faço. Se ela diz para não fazer, eu vou lá e não faço. Então eu não sou a exceção. Que você quer dizer que eu sou a única no meio de 1000 casais que não tem um momento íntimo, que ainda não conheceu de fato o meu parceiro numa relação sexual? Ela diz, não. Você está querendo dizer para mim que eu sou exceção. No meio de 1000 eu sou exceção, sou a única. Não. A regra. Eu sou a regra, vocês são a exceção. A regra está dizendo para não fazer. Avivamento é o quê? É Deus pegar o indivíduo, trocar o coração dele de lugar, tirar o coração do eu e colocar o coração de Deus, porque daí o coração de Deus me leva a viver Deus. Aí as coisas começam a mudar. Então, avivamento aqui. Deus aviva a minha vida. Jeito. É fato que nós não planejamos o avivamento. Olha, avivamento, 2 horas, culto de avivamento. 14 horas, culto do milagre, da cura divina. Não existe, nós não planejamos. A agenda dessas coisas está na mão de Deus. Claro. Agora, o que nós temos que fazer, será o tema da próxima revista, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Existe o quê? Um ambiente preparado para o avivamento. Que ambiente é esse? Primeiro, oração. Não existe avivamento sem oração. Pode ler os livros de história da igreja. Você não vai ver nenhum testemunho nem da história falando de avivamento que não foi precedido por oração. Não tem. Desde o período da escritura, sempre oração precede avivamento. Segundo, palavra. O povo volta para a palavra. Não é blá blá blá, é palavra. Abacuque, ouvi a tua palavra. O povo tem avivamento lá, no coach. No período de Neemias lá, de manhã então, até o meio-dia. Palavra. Então, quando acharam o livro da lei no reinado de Josias lá, palavra. É sempre palavra. Aí você vê, não vai haver avivamento com essa teologia do coach, não. Não. É palavra. É confronto. Assim diz o Senhor. A fala de John Hus, vamos repeti-la. Eu prefiro te ofender com a verdade do que te matar com a mentira. O evangelho confronta, o evangelho ofende. Inclusive os fariseus disseram para os discípulos de Jesus, o teu mestre nos ofende. Nós somos ofendidos por ele. É, de fato, mudança. Não, então, mas, Jadiel, eu não sou tão velho. Não, né? Eu sou jovem. Não vem com esse papo, não, hein?
Você já é mais experiente do que eu. Usa a palavra experiência. Mas eu lembro de quando eu era mais novo, os obreiros, antes de ir pro culto, eu não tô falando do horário que você chega lá às 6h30, culto é 7 horas, 6h30, não, eu tô falando que o cara antes das 6h30, ele tava pronto pro culto, e tava orando em casa pra chegar cedo na igreja pra continuar orando pra começar o culto. Aí o ambiente era outro. Claro. Aí tinha salvação de almas. Aí Deus fazia as coisas. Aí alguém pergunta, o que mudou? Nós mudamos. Exatamente. Deus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre, eternamente. O que mudou? Nós. É a mesma coisa. Nós chegamos atrasados. O culto tem 2 horas, que nem diz meu pai, né? O culto tem 2 horas. Mas se o cara chega... Se o culto é 7 horas, ele chega às 7h30, ele vai cultar 1h30. Se o culto é 7 horas, ele chega às 8, ele vai cultar 1 hora. Quer dizer, o culto quem faz sou eu. Eu tenho que saber. Eu tô indo pro culto. Aí eu chego atrasado. Aí eu não tenho pingo de reverência com o que eu estou fazendo ali diante de Deus. E quero ainda chegar lá, como se a igreja fosse um balcão, um clube, exigindo que eu receba uma palavra de bênção. Se ouvir uma palavra de exortação, não é comigo, é com o irmão que faltou. Se fulano de tal tivesse aqui, olha, Deus ia falar com ele hoje. Tá bom. Ou será a palavra foi para fulano de tal que estava lá. Quer dizer, e para você? E você? Você não é pecador, não? É a mesma coisa. Alguém fala, do sábado à noite foi um culto de avivamento. Ou se quando não, o cara diz assim, o culto hoje não foi bom. Mas o culto não era pra você. Claro, quem assiste o culto é Deus. Só tem um que assiste. O culto é pra ser oferecido. Mas hoje foi um culto de avivamento. O culto de avivamento foi um êxtase, foi uma manifestação do poder. Quer ver se de fato foi um culto de avivamento? A frequência da escola dominical no domingo de manhã aumenta. Sede pela palavra. Se no sábado à noite tivemos 250 membros no culto e na escola dominical 50... Tá muito bom. Opa, que avivamento é esse? O termômetro do avivamento tá no culto de oração, tá no culto de ensino. Aí vamos lá, o Miquel tocou no assunto. Tem uma diferença entre termômetro e termostato. Termômetro e termostato. O que mede a temperatura? O que mede a minha temperatura quando eu estou com febre? Termômetro. O que muda a temperatura? Termostato. Então, se Deus mede a temperatura da igreja dele pelo termômetro espiritual, ele tem um termostato para mudar a temperatura. Então, se eu estou frio, o termômetro vai constar frieza. O termostato vai lá e muda. Então, a ideia é... O termostato é interessante que você tem na sua geladeira. Exatamente. Meu pai conserta a geladeira, eu sei disso aí por causa disso. Ele que altera. Inclusive, não só isso, o ar-condicionado também. Tem termostato. Olha pra você ter interessante. Se você pega o ar-condicionado na sua casa, ele vai medir a temperatura. Por exemplo, vamos supor que a sala aqui esteja com 28 graus. 30 graus. 30 graus, vamos arredondar. Ele vai ler os 30 graus. Aí você colocou lá a programação para 22. Então ele vai injetar X quantidade de ar frio para chegar até os 22. E quem faz isso? Né? Aí, quando chega nos 22, ele para. Ele desliga o termostato. Então, e aí? Aí a temperatura, obviamente, vai o quê? Subir. Então ele vai ficar mantendo. Liga e desliga. Liga e desliga. Pra quê? Pra manter a temperatura. E aí? A geladeira é a mesma coisa, né? Você abre e fecha a porta da geladeira. Ela tem uma temperatura dentro. X pra manter o que você colocou lá gelado. Sim, o produto. Aí você abre 10 vezes a geladeira por dia. Não, isso é pouco, né? Mas é um exemplo. Aí a temperatura vai aumentando dentro da geladeira. Então o termostato liga e desliga para quê? Manter a geladeira na temperatura que é ideal. Então, se alguém pensa que pelo termômetro vai mudar a temperatura... Então, nesse sentido, a gente... Como que eu tenho que medir? O termômetro tem que funcionar. Peraí, qual a temperatura dessa igreja? Ah, tá. Sorveteriano. O povo não dá um glória a Deus, não dá aleluia, não ora, não tem visão de Deus, não lê a palavra. Da palavra. Você fala, abre Abacuque, o cara vai lá no Novo Testamento. Isso daí é um bom termômetro aí. Agora, quer dizer, a gente tem que agora pegar o termostato, colocar, regular esse negócio aí. Exatamente. Coloca 100 graus aí nesse negócio aí. Fogo, 500 graus de puro, fogo santo. Só lembrar dessa música. Vamos para um vulcão. Sai do iceberg para o vulcão. Não, já tá encerrado, né? O que a gente falou aqui. E santidade para sempre. Que é o contexto aí já do milênio, né? O que culmina? O avivamento para quê? O final é para a glória de Deus e para que nós possamos viver a imagem do seu Filho, Jesus, a santidade. Vamos lá, sem santificação, ninguém verá Deus. Como é que eu quero ver a Deus? Então, gente, é bom esse daí dá um corte bom. Termômetro e termostato. Já vai colocar já. Já dá pra fazer um corte aqui, vai ficar chique esse assunto aqui. Medindo o termômetro da igreja. Né? Porque senão não dá. Mas, gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem
lição de número 12. Nós vamos falar sobre imersos no Espírito nos últimos dias, né? Continuando o tema aí que nós começamos hoje. E estamos chegando no fim também, né? Logo, logo, nova revista aí. Nossa, verdade, praticamente aqui para nós é 2 semanas já. Já começa a nova revista. Sinal que eu tenho que comprar a revista logo. Pra gente começar a gravar. Mas, gente, Deus abençoe vocês. Até semana que vem.